Prepare-se para uma viagem no tempo. Hoje vamos mergulhar fundo na história da exploração portuguesa, com foco na descoberta do Brasil. Mas cuidado, as coisas podem não ser tão simples quanto parecem. Quem realmente sabia o que e quando? Boa pergunta. As fontes que temos aqui Sim. revelam detalhes intrigantes e nos levam a questionar a narrativa tradicional. É verdade. É. Exatamente. É fascinante como documentos originais. E mapas antigos podem nos levar a questionar o que pensávamos saber. Que a cartografia, por exemplo, Sim. desempenha um papel fundamental, Sim. revelando as rotas, as ilhas descobertas e, mais importante, as diferentes interpretações que surgiram ao longo dos séculos. Já adianto. Prepare-se para algumas surpresas. Você sabia, por exemplo, que capitães italianos dominaram o primeiro século das viagens pelo Atlântico? Parece estranho, né? Parece. Mas é o que as fontes revelam. É como se a história que aprendemos na escola estivesse incompleta. É verdade. E entender esse período, entre 1291 e 1405, é crucial para desvendar o contexto da exploração portuguesa. Foram 3 fases distintas. Primeiro, os genoveses desbravando o Atlântico Norte. Depois, os espanhóis financiando expedições com capitães italianos. E, por fim, os venezianos explorando o norte, enquanto os franceses buscavam as Ilhas Canárias e navegavam pela costa africana. Só depois dessa intensa atividade marítima, impulsionada por diferentes nações e interesses, é que surge a figura de destaque do infante de Henrique, impulsionando as navegações portuguesas. Falando no infante de Henrique, Sim. me deparei com um detalhe que me deixou intrigado. O historiador português Aires de Sá questiona a existência da famosa Escola Naval de Sagres, afirmando que não há evidências que comprovem sua existência. É como se um dos pilares da nossa compreensão da era dos descobrimentos fosse, na verdade, um mito. É justamente essa argumentação de Aires de Sá. Ele defende que o infante de Henrique planejava as suas expedições de forma mais pragmática, reunindo-se com seus companheiros de Ceuta, com pilotos experientes em lagos, e com base em mapas e relatos de viagens anteriores, traçava as rotas. Essa visão desmistifica a imagem romântica da escola de Sagres, mas nos aproxima da realidade da época, onde a exploração marítima era impulsionada por interesses comerciais, como a busca por ouro e especiarias. E por falar em mapas e em desafiar o que pensávamos saber. Prepare-se para um enigma. O mapa de Bianco, de Fritter entre 1248, mostra uma ilha chamada Ilha Autêntica, localizada a sudoeste de Cabo Verde. E adivinhe, O quê? alguns estudiosos acreditam que essa ilha misteriosa pode ser o Brasil. Imagine só, o Brasil já estaria mapeado antes mesmo da descoberta oficial. Interessante. A Ilha Autêntica é um mistério que intriga historiadores até hoje. Sua localização no mapa de Bianco, junto com detalhes como a inscrição Aponent 500 mia, que significa a oeste 500 milhas, alimentam essa interpretação. Mas é preciso cautela. Outros estudiosos argumentam que a ilha pode ser apenas uma representação fantasiosa ou um erro de cartografia. É como se o mapa nos convidasse a desvendar um código, a questionar a precisão das informações e a considerar diferentes perspectivas. E já que estamos falando de mistérios, personagens controversos, Sim. vamos falar de João Fernandes, Pedrino de Lavrador. Alguns historiadores defendem que ele natural da Ilha Terceira, nos Açores. Teria desembarcado na América do Norte antes de Colombo. Será que a história que conhecemos está realmente correta? A história de João Fernandes, o Lavrador, é cercada de debates e incertezas. Apesar do seu apelido aparecer em diversos mapas a partir de 1502, associado a uma península a oeste da Islândia, não há menção a ele em documentos oficiais da época, nem em português nem em inglês. E o mais intrigante, a localização de Lavrador nos mapas muda da Groenlândia para a costa da América do Norte após as viagens de Cartier em 1534. Caramba! Essa mudança levanta sérias dúvidas sobre a data da descoberta atribuída a João Fernandes e nos faz questionar como a cartografia era utilizada e como os mapas refletiam, ou não, a realidade da época. É como se estivéssemos desvendando um quebra-cabeça. Sim.
com peças que se encaixam e outras que parecem não pertencer ao conjunto. Verdade. E por falar em questionar o que sabemos, surge a polêmica da suposta política de segredo de de Manuel em relação às descobertas marítimas. Alguns historiadores defendem que ele escondeu informações sobre o Brasil para evitar disputas com a Espanha. Sim. Será que faz sentido? Essa teoria da política do segredo é interessante, mas não se sustenta quando analisamos os fatos friamente. De Manuel não tinha motivos para esconder a descoberta do Brasil, já que o Tratado de Tordesilhas já estava em vigor, definindo as áreas de exploração de Portugal e Espanha. Além disso, a carta que ele enviou aos reis católicos anunciando a descoberta de Cabral é bem direta e clara, sem nenhuma tentativa de esconder informações. É como se a história tivesse criado uma narrativa de conspiração, onde, na verdade, não havia necessidade para tal. E por falar em fontes primárias e em desvendar o passado através delas, chegamos à famosa carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota de Cabral. Sim. Ele descreve a chegada ao Brasil como topar. Encontro. A questão que intriga os historiadores foi um encontro acidental ou uma descoberta intencional? Boa pergunta. Afinal, a interpretação desse evento molda nossa compreensão da história do Brasil. A Carta de Caminha é um documento riquíssimo, mas que abre espaço para diferentes leituras. O uso do verbo topar, que geralmente indica um encontro casual. É um dos pontos que alimentam a discussão. De um lado, temos historiadores que defendem a intencionalidade da descoberta, baseando-se na rota da expedição de Cabral e em outros documentos. Do outro lado, temos aqueles que acreditam na casualidade, apontando para as correntes marítimas e para o fato de Cabral ter seguido uma rota já conhecida pelos portugueses. E essa divergência de opiniões nos mostra como a história é um campo dinâmico, em constante debate e aberto a novas interpretações. E para aumentar ainda mais a complexidade da questão, Caminha usa o termo achamento para se referir à chegada ao Brasil, em contraste com descobrimento, que ele usa para descrever outros lugares. Essa diferença linguística é sutil, Sim, mas carrega um significado profundo. sem dúvida. A escolha dos termos achamento e descobrimento revela como a própria concepção do que era novo e desconhecido era diferente na época. Sim. Imagine só, para os europeus, o Brasil era um achamento, algo que já existia, mas que eles não conheciam. Entendo. Essa perspectiva desafia a ideia de que o Brasil era uma terra nullius e nos leva a repensar a narrativa tradicional da colonização. E o que me fascinou na Carta de Caminha foi a descrição detalhada dos indígenas e da natureza exuberante do Brasil. Ele chega a comparar as aves exóticas encontradas aqui com os relatos de Plínio, o Velho, que eram considerados fantasiosos. É como se a realidade do Brasil tivesse superado a ficção. Essa observação é crucial para entender o impacto da descoberta do Brasil no imaginário europeu. As descrições de Caminha, assim como as de outros viajantes, desafiaram as concepções que os europeus tinham sobre o mundo, revelando uma natureza rica e diversa, povoada por culturas e costumes diferentes. E essa ruptura com o imaginário medieval impulsionou o renascimento científico e cultural, abrindo caminho para uma nova era de exploração e conhecimento. E o que fica claro é que a história da exploração portuguesa, especialmente a descoberta do Brasil, é repleta de nuances, interpretações e debates. As fontes primárias nos permitem mergulhar nesse universo complexo, questionar as narrativas tradicionais e construir uma visão mais crítica e completa do passado. E essa é a beleza da história. Não se trata apenas de memorizar datas e nomes, mas de entender o passado, questionar as versões e construir a nossa própria interpretação dos eventos. É um processo dinâmico e que nos convida a sermos investigadores do passado. Buscando pistas, confrontando diferentes perspectivas e formando a nossa própria opinião. É verdade. E falando em relatos que desafiam nossa visão do passado, as cartas de Bartolomeu Marchionni, um banqueiro italiano que vivia em Lisboa, nos fornecem uma perspectiva única sobre esse período amigo próximo de Bartolomeu Marchionni. Estava no centro dos acontecimentos da corte portuguesa. Essas cartas são como janelas para o passado, né?
Através delas, podemos ter um vislumbre da vida na corte das reações à descoberta do Brasil e da euforia em relação às especiarias vindas da Índia. E o que mais me impressiona é como ele descreve os preparativos para novas expedições, revelando a ambição da época. Exatamente. Marchionni vai além da simples descrição dos fatos, capturando as expectativas da corte portuguesa. Ele relata, por exemplo, a admiração de D. Manuel pelas aras trazidas do Brasil, a ponto de chamar o nosso país de Novo Mundo. Interessante. Essa denominação nos faz refletir sobre como a descoberta do Brasil impactou o imaginário europeu, alimentando a ideia de um novo paraíso terrestre. E tem um detalhe intrigante que ele menciona. D. Manuel mandou queimar uma das naus da frota de Cabral ao retornar da Índia. A justificativa oficial era que a nau estava com madeira podre, mas alguns historiadores especulam que o motivo seria outro. É verdade. Essa história da nau queimada é um mistério que levanta muitas dúvidas. Seria uma tentativa de Desmanier de encobrir algo, destruir provas de algum acontecimento indesejado durante a viagem. Alguns estudiosos acreditam que sim, mas as fontes que temos não são suficientes para confirmar essa teoria. Sei. É como se essa história nos lembrasse de que o passado guarda segredos e que nem sempre temos acesso a todas as peças do quebra-cabeça. Seria realmente uma reviravolta na história se descobríssemos que o Manuel tentou encobrir algo relacionado à descoberta do Brasil. Mas por enquanto ficamos com a dúvida e com a certeza de que a história é um campo fértil para especulações e interpretações. E por falar em especulações, precisamos analisar o relato de um frei italiano chamado Giovanni da Empoli, que também esteve na Índia na mesma época que Cabral. Ele afirma ter visto um mapa na posse de um português chamado Bisagudo, que mostrava uma terra a oeste do Atlântico Sul. O relato de Giovanni da Empoli é um dos pilares para quem defende a tese de que os portugueses já conheciam o Brasil antes de Cabral. Sim. Mas se esse mapa realmente existiu, o que aconteceu com ele, e quem era Bisagudo, seria aí um personagem chave nesse mistério. Infelizmente, a identidade de Bisagudo e a autenticidade do mapa são questionadas por muitos historiadores. É como se tivéssemos um vislumbre de uma verdade escondida, mas sem conseguirmos alcançá-la por completo. A falta de evidências concretas nos deixa em um terreno movediço onde a especulação e a dúvida prevalecem. E a cada nova fonte, a cada novo relato, parece que estamos diante de um quebra-cabeça com peças faltando. Mas é justamente essa aura de mistério que torna a história tão fascinante, nos convidando a sermos detetives do passado. Com certeza. E é importante lembrar que cada fonte histórica precisa ser analisada com cuidado, considerando o contexto da época, as intenções do autor e as possíveis influências. Afinal, cada relato é uma peça de um mosaico complexo e cabe a nós juntá-las da maneira mais coerente possível. E já que estamos falando de fontes que precisam ser analisadas com cuidado, vamos mergulhar na carta de Mestre João. O médico da frota de Cabral, ele descreve a viagem com detalhes e até menciona a observação do Cruzeiro do Sul. Imagine só. Observar pela primeira vez uma constelação totalmente nova em um céu desconhecido. A carta de Mestre João é uma fonte valiosa, principalmente por trazer informações sobre a saúde da tripulação e as condições de vida a bordo. No entanto, é importante lembrar que suas observações astronômicas podem conter imprecisões, já que ele não era um navegador experiente. Mesmo assim, seu relato nos transporta para aquele momento histórico, nos permitindo vivenciar, de certa forma, as emoções e descobertas daqueles que navegaram por mares desconhecidos. É facilmente pensar que, mesmo com as limitações da época, esses homens se lançaram ao mar desbravando o desconhecido e expandindo os limites do mundo conhecido. E por falar em desbravar o desconhecido, a gente precisa falar sobre a expedição de Duarte Pacheco Pereira, um navegador português que explorou a costa do Brasil em 1498, 2 anos antes de Cabral. A expedição de Duarte Pacheco Pereira é um dos argumentos mais fortes para quem defende a tese do descobrimento pré-cabralino, apesar de não haver provas conclusivas à sua experiência como navegador, as suas descrições detalhadas da costa brasileira e a sua proximidade com a corte portuguesa levantam muitas suspeitas. Seria ele um dos guardiões de um segredo de Estado, teria ele realmente mapeado a costa brasileira antes de Cabral. Parece que a cada passo que damos novas perguntas surgem. É como se tivéssemos um enorme quebra-cabeça com algumas peças se encaixando perfeitamente, mas com outras ainda faltando para completar a imagem. Exatamente. A história é um processo contínuo de investigação e novas descobertas podem surgir a qualquer momento, mudando completamente a nossa compreensão do passado. É por isso que a história é tão apaixonante. Ela nos desafia a questionar, a investigar e a repensar o que pensávamos saber. E falando em mudar a compreensão do passado, prepare-se para mais uma polêmica.
Alguns historiadores defendem que a expedição de Cabral não tinha como objetivo chegar à Índia, mas sim tomar posse do Brasil para Portugal. Seria Cabral um emissário secreto com missão de garantir o domínio português sobre essas terras. Essa teoria é bastante controversa e divide a comunidade acadêmica. De um lado, temos os que argumentam que a rota de Cabral era muito desviada para o oeste, o que indicaria a intencionalidade de alcançar o Brasil. Do outro lado, temos os que defendem que a rota era justificada pelas correntes marítimas e ventos da época. Sim. Afinal, navegar naquela época era uma tarefa complexa e as correntes marítimas podiam influenciar significativamente a rota de uma expedição. É fascinante como um único evento histórico pode gerar tantas interpretações e debates. Mas, no fundo, essa discussão sobre a intencionalidade da descoberta do Brasil é fundamental para entendermos as motivações por trás da exploração portuguesa. Era apenas uma busca por especiarias, ou havia um plano estratégico para expandir o domínio português no Atlântico? Essa é a grande questão. E a resposta, como você já deve ter percebido, não é tão simples. As fontes históricas nos fornecem pistas, mas cabe a nós, historiadores e pesquisadores, analisar, interpretar e construir um relato coerente e convincente do passado. E mais importante, convidar você, nosso ouvinte, a participar dessa jornada de descoberta, questionando, analisando e formando sua própria opinião. Sim. Afinal, a história não é um conjunto de fatos imutáveis, mas um processo dinâmico de construção e reconstrução do passado. E para te ajudar nessa investigação, vamos analisar agora um documento crucial. A Carta de Emanuel aos Reis Católicos, anunciando a descoberta do Brasil por Cabral, seria essa carta um instrumento político cuidadosamente redigido para apaziguar os ânimos da corte espanhola? Ou seria um relato genuíno da surpresa e da alegria de Emanuel com a descoberta de novas terras? Essa carta, como todo documento oficial, precisa ser analisada com cautela. Nela, Emanuel descreve a chegada de Cabral ao Brasil como um achamento e enfatiza o caráter pacífico do encontro com os indígenas, mas será que essa ênfase na pacificidade era uma forma de minimizar a importância da descoberta e evitar conflitos com a Espanha? É intrigante pensar que um único documento pode conter tantas camadas de significado, revelando não apenas os fatos, mas também as intenções, as estratégias e os jogos de poder da época, e para aumentar ainda mais a complexidade da questão. A carta original escrita por Cabral se perdeu. Só temos acesso a uma cópia feita pela corte portuguesa, o que levanta dúvidas sobre a autenticidade do conteúdo. A perda da carta original de Cabral é uma grande lacuna na história da descoberta do Brasil sem acesso ao relato original do navegador. Ficamos à mercê de interpretações e especulações. É como se uma peça fundamental do quebra-cabeça tivesse se perdido, nos deixando com a tarefa de reconstruir a imagem com base nas peças restantes. E para te ajudar a navegar nesse mar de interpretações, vamos analisar agora o relato de Pietro Martí d'Anghira, um historiador italiano que teve acesso a documentos da corte espanhola. Teria ele uma visão mais imparcial dos acontecimentos? Ou estaria ele também influenciado pelos interesses da corte espanhola? Pietro Martí d'Anghira oferece uma perspectiva diferente sobre a descoberta do Brasil. Enriquecendo ainda mais o debate, ele relata os rumores que circulavam na corte espanhola, as suspeitas de que os portugueses já conheciam o Brasil antes de Cabral e as tentativas de encobrir a verdade. Nossa. É como se ele nos oferecesse um vislumbre dos bastidores da história, revelando as intrigas, as desconfianças e os jogos de poder que se desenrolavam nos bastidores da grande narrativa da Era dos Descobrimentos. É fascinante como cada fonte histórica nos apresenta uma versão diferente dos acontecimentos. É como se estivéssemos diante de um mosaico com cada peça revelando um detalhe diferente da imagem completa. Exatamente. E é papel do historiador juntar essas peças, analisar as diferentes perspectivas e construir um relato coeso e consistente, sempre buscando a verdade histórica, por mais complexa e desafiadora que ela seja. E para finalizar essa parte da nossa imersão histórica, vamos analisar um relato que coloca em xeque a versão oficial da descoberta do Brasil. A história do navegador espanhol Vicente Enes Pinzón teria ele chegado ao Brasil antes de Cabral. Seria essa peça que faltava para desvendar de vez o mistério da descoberta do Brasil. Vicente Enes Pinzón era um navegador experiente, participou da primeira viagem de Colombo. Em 1500, ele liderou uma expedição que, segundo alguns historiadores, teria chegado ao Brasil antes de Cabral. Imagine só. A descoberta do Brasil, um marco histórico tão importante, poderia ter um protagonista diferente. Tá, e o mais intrigante é essa história de que o Pinzón teria encontrado no Brasil um tronco de madeira com inscrições que indicavam a presença de portugueses na região antes da chegada dele. Seria essa a prova definitiva do descobrimento pré-cabralino. Um vestígio deixado por navegadores portugueses que teriam explorado a costa brasileira em segredo. A história de Pinzón e do tronco com inscrições é um dos elementos que alimentam a tese do descobrimento pré-cabralino. No entanto, as fontes que corroboram essa versão são escassas e a autenticidade é questionada por alguns historiadores. E essa falta de evidências conclusivas nos leva de volta à natureza complexa e desafiadora da história. Nem sempre temos todas as respostas.
E muitas vezes o que nos resta são perguntas, dúvidas e a necessidade de interpretar os vestígios do passado com cuidado. Com criticismo. É como se a gente estivesse diante de um enigma milenar, com pistas espalhadas pelo tempo, esperando para serem decifradas. Mas, falando em enigmas, a gente precisa mencionar a hipótese do descobrimento acidental do Brasil. Alguns historiadores acreditam que Cabral teria se desviado da rota para a Índia por causa de uma tempestade e, por acaso, chegado à costa brasileira. Seria o Brasil, um país de dimensões continentais, fruto de um acaso. A hipótese do descobrimento acidental é intrigante e tem seus defensores, principalmente entre aqueles que questionam a precisão dos instrumentos náuticos da época. Afinal, navegar pelos oceanos naquela época era uma aventura arriscada e as tempestades, um perigo constante. Mas se a gente analisar os relatos da época, a maioria dos navegadores portugueses descreve a viagem de Cabral como tranquila, sem grandes imprevistos. Seria possível que uma tempestade forte o suficiente para desviar a frota de Cabral da rota não tenha sido registrada em nenhum dos relatos. É verdade. A falta de menções a uma grande tempestade nos relatos da época enfraquece a teoria do descobrimento acidental. E aí a gente volta para aquela pergunta que nos acompanha desde o início. Se não foi uma tempestade, o que teria levado Cabral ao Brasil? Intencionalidade ou acaso? Essa é a grande questão que os historiadores e nós também tentamos desvendar. E essa busca por respostas nos leva a uma reflexão importante. A história não se resume a um conjunto de fatos imutáveis. Ela é um processo dinâmico de pesquisa, análise e interpretação, onde diferentes perspectivas se confrontam e novas evidências podem surgir a qualquer momento, mudando a nossa compreensão do passado. É como se a história fosse um quebra-cabeça gigante, com peças que se encaixam, outras que se perdem e novas peças que surgem à medida que a pesquisa avança. E nesse processo, o mais importante é a gente manter a mente aberta, questionar as versões, analisar as evidências e construir a nossa própria interpretação dos eventos. Exatamente. A história nos convida a sermos investigadores do passado, a questionar as narrativas tradicionais e a buscar a verdade, por mais complexa e desafiadora que ela seja. E nesse processo a gente descobre não apenas o passado, mas também a nós mesmos, enquanto seres humanos em busca de conhecimento e compreensão do mundo que nos cerca. E para finalizar nossa imersão, a gente vai falar de uma figura que representa bem a complexidade da relação entre portugueses e indígenas. João Ramalho, um português que vivia entre os indígenas no Brasil, antes mesmo da chegada da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza em 1532. A história dele mostra que o contato entre culturas não se limitava a grandes eventos como a descoberta oficial. Havia uma rede de relações, trocas e interações que moldaram a história do Brasil desde os seus primórdios. João Ramalho é um personagem fascinante. Imagine, um português naufragado na costa brasileira no início do século XVI, integrando-se à cultura indígena, casando-se com a filha de um cacique, tendo vários filhos. A história dele desafia a visão simplista de um choque entre culturas, revelando a possibilidade de convivência, troca e miscigenação. A história de João Ramalho nos lembra que a história do Brasil é um mosaico de diferentes culturas, influências e trajetórias. E que a descoberta foi apenas o ponto de partida de um processo complexo e multifacetado de encontros, conflitos, adaptações e transformações. E é essa complexidade que torna a história do Brasil tão rica e fascinante. Ao longo dessa imersão, a gente viu como as fontes históricas nos desafiam a questionar as narrativas tradicionais, a analisar diferentes perspectivas e a construir uma visão mais completa e crítica do passado. Esperamos que você, ouvinte, tenha apreciado essa jornada no tempo. Lembre-se, a história não é um livro fechado, mas sim um convite à pesquisa, à reflexão e ao debate. Continue investigando, questionando e construindo a sua própria versão da história. Afinal, a história é uma aventura que nunca termina. E a cada nova descoberta, a cada nova interpretação, a gente se aproxima um pouco mais da compreensão de quem somos e do mundo em que vivemos.